Episódio 2. Vamos falar de machismo? Bem-vindo ao Rafa Monge. Vocês devem estar se perguntando o porquê da chapinha. E a gente vai chegar lá. Eu acho que até o final do vídeo vocês vão entender. Porque para falar de machismo, a gente tem que falar de uma coisa muito mais importante. Empatia. Capacidade de compreender o sentimento ou reação de outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias. Capacidade de se identificar com outra pessoa. Faculdade de compreender emocionalmente outra pessoa. Para compreender melhor as pessoas e saber dos seus desejos, é necessário ter empatia. Entenderam onde eu quero chegar com isso? O machismo, ele ganhou status de problema muito recentemente, apesar de ter sido um problema desde o início dos tempos. Ultimamente, ele tem sido muito mais abordado, principalmente na mídia. Se você não vive debaixo de uma pedra, você deve ter reparado que as mulheres estão ganhando um espaço bem grande na sociedade, que é ótimo. Grandes empresas como Disney, Warner, grandes editoras estão trabalhando muito fortemente em personagens femininos. Se você não vive debaixo de uma pedra ou dentro de uma caverna, deve ter reparado que o feminismo tem crescido e muito. E pro bem, claro, óbvio, como em todo tipo de rebelião, todo tipo de manifestação, tem sempre alguns extremos, mas eles são completamente necessários para que qualquer tipo de mudança exista de fato. Se você não reparou, a mídia, ela está acompanhando, e isso é ótimo. Nas novelas, as mulheres têm ganhado poder. Nos filmes, os personagens femininos, eles têm sido heróis. A ideia de que uma princesa precisa de um príncipe morreu. Algumas pessoas podem achar isso um pouco extremo, mas na verdade é ótimo, porque as meninas elas precisam de um novo exemplo. De onde surge o machismo? Você já parou para pensar nisso? O machismo, ele surge da falta de empatia. Como que isso funciona? Muito simples. A partir do momento que você nasce e você tem um sexo definido, as suas funções são todas pré-estabelecidas de acordo com o seu sexo. O que você pode e o que você não pode fazer. Bem chato, né? Falando assim, parece até bem bizarro, não parece? Mas é exatamente assim que funciona. Como fugir de um padrão machista quando todas as diferenças não são aceitas? A gente tem um problema muito sério em aceitar tudo que é diferente da gente. E isso inclui homens e mulheres. Como convencer uma sociedade a não ser mais machista se ela não tem um mínimo de empatia pelo sexo oposto, pelas dificuldades, pelas facilidades, pelas diferenças? Você deve estar pensando que eu tô aqui querendo dizer que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Sim, é exatamente isso que eu tô dizendo. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Um país, uma sociedade onde as diferenças são bem aceitas, é um país muito mais bonito, muito mais incrível. Agora fica um pouco difícil da gente criar uma sociedade menos machista, mais empática, quando as diferenças elas são impostas desde criança. Se você alguma vez diz para seu filho ou sua filha, você não pode fazer isso porque você é menina, ou você não deve fazer isso porque você é menino, você está cultuando uma sociedade machista. Você é responsável pela falta de empatia desse ser humano pro resto da vida dele. Você sabia disso? Então, quando um menino só tem acesso a coisas de menino, como é que você quer que esse ser humano do sexo masculino tenha um mínimo de respeito pelo sexo feminino quando ele não conhece nada desse mundo? Ele não tem nenhum contato, ele não tem nenhuma empatia. Parou pra pensar nisso? Da próxima vez que o seu filho disser pra você que quer vestir rosa, ao invés de pensar que seu filho vai ser gay por conta disso, pensa que seu filho vai ser mais aberto pro mundo. Da próxima vez que a sua filha disser eu quero brincar de carrinho, você ao invés de forçar uma Barbie em cima dela, você dê a ela um carrinho. Não adianta nada você dizer que é feminista, que entende as diferenças, que respeita o próximo, se dentro da sua própria casa você não permite que a sua filha tenha atitudes que são, por algum motivo cultural, designadas para homens. O mundo é um lugar bastante hostil para as meninas. Pouquíssimas coisas são permitidas, pouquíssimas ambições, pouquíssimos sonhos, pouquíssimas atividades, pouquíssimos tudo. O mundo feminino ele é muito limitado e ele é principalmente dentro de casa. Então se você é pai ou se você é mãe e alguma vez você já disse para sua filha coloque-se no seu lugar, você é responsável por um dano que você não tem ideia do tamanho no futuro. E se você é um pai de um menino e você ensina a esse garoto que ele pode fazer
tudo, que ele é dono desse mundo, que ele pode fazer o que ele quiser, você também é responsável por criar um ser humano sem respeito nenhum pelo sexo oposto. Vamos mudar isso? Graças ao teatro e a uma família bastante compreensiva, eu tive acesso a muitas coisas, como bonecas, carrinhos, poder interpretar outros sexos, me colocar nesse lugar do outro. E é só fazendo isso que a gente consegue combater o preconceito. No final, o machismo não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é o preconceito. Porque o preconceito é a falta de empatia. E é daí que vem todos os problemas, inclusive o machismo. Eu não estou falando só com os homens, não. Muitas mulheres são responsáveis por perpetuar o machismo. O machismo, ele não afeta só as mulheres, não. Ele é um problema muito sério para os meninos. O machismo, ele cria uma característica, ele cria um padrão completamente impossível de ser atingido. Os meninos só conseguem atingir o padrão criado pelo machismo através da imbecilidade, da falta de empatia, da falta de compaixão, sendo agressivos, desrespeitosos. E não desrespeitosos só com as mulheres ou com os outros, desrespeitosos consigo mesmos, com seus sentimentos, com o seu próprio corpo. Porque se você não é um grande pegador, se você não é um grande mulherengo, se você não trata as mulheres com um certo desrespeito, você não é homem suficiente. Muitos deles não estão de acordo com esse padrão, mas é um padrão que eles têm que seguir para ser aceitos na sociedade. Você tem ideia do sacrifício e a quantidade de dor que isso causa? Para quê? É muito mais simples. A gente tem empatia, entender as outras pessoas e aceitar as diferenças. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, me segue no Instagram. Para mim, foi libertador. Espero que para você também tenha sido. Um beijo, até a próxima!